Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar nossa presidente em exercício, deputada Fatinha, cumprimentar os meus companheiros de parlamento que me antecederam na sua fala e dizer que, na semana passada, com certeza, nós estávamos aqui aflitos com as notícias trazidas do Complexo do Alemão. Nós acompanhávamos pelos meios de comunicação não apenas a morte de policiais militares, mas também a morte dos moradores do Alemão numa disputa que o tráfico travou com a polícia militar em razão da decisão da polícia militar de instalar ali uma cabina que possibilitava reconhecer o território exatamente do Complexo do Alemão. Naquele momento, os jornais nos mostravam que os índices de violência que passava a cidade do Rio de Janeiro se reportava há 10 anos atrás, e era feita exatamente essa correlação, sobretudo quando imaginamos que o novo momento da segurança pública teve início em 2007, e talvez quem melhor tenha traduzido o sofrimento daquela comunidade tenha sido exatamente um jornal conhecido como Voz da Comunidade, que fez uma bela reportagem em que coletou os sons dos tiroteios que assolavam a comunidade do Complexo do Alemão e ao sair perguntando às pessoas, não daquela comunidade, mas do asfalto, o que lhe reportava aqueles sons, todos eram unânimes em dizer que aquele som traduzia a guerra do Líbano, a guerra da Síria, né, a África, e, na verdade, eram os sons do Complexo do Alemão. Talvez, naquele momento, nós achássemos que esse era o maior dos nossos problemas, mas precisou chegar, ou melhor, bastou chegar a última terça-feira, quando traficantes do Comando Vermelho, numa decisão de retomar a comunidade conhecida como Cidade Alta, que fica exatamente ali, né, na confluência entre a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, quando os traficantes do Comando Vermelho resolveram retomar aquele território que já não era mais dele desde 2010, quando aquele território foi tomado pela facção do Terceiro Comando, e ali, na madrugada de segunda para terça-feira, houve um intenso tiroteio. Essa conjugação de esforços criminosos foi comandada diretamente por Rato, um traficante preso lá num complexo penitenciário de Mossoró, e ali se deu a tentativa de retomada da Cidade Alta. A consequência dessa ação criminosa foi a prisão de mais de 40 pessoas envolvidas no tráfico de drogas e a apreensão de 32 fuzis. Eu queria dizer que a cidade do Rio de Janeiro, no momento que nós acompanhávamos em tempo real aquela ação criminosa que utilizou, né, de forças amigas da favela Kelson, né, de outras comunidades, para atacar fogo nos ônibus na tentativa de impedir a ação da polícia militar, naquele momento, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro estabeleceu que a cidade do Rio de Janeiro estava em estado de alerta. O que isso significava? Significava que não era possível, por exemplo, transitar na Avenida Brasil ou também naquela confluência ali da linha vermelha. Mas, tão grave quanto esse estado de atenção decretado, foi saber, através da Secretaria Municipal de Educação, que 12.576 alunos
ficaram sem aulas, alunos esses que estavam nas regiões da Cidade Alta, Parada de Lucas e Vigário Geral. Isso importa dizer que 28 escolas, 10 creches e 6 espaços de desenvolvimento infantil tiveram as suas aulas suspensas, as suas atividades suspensas. Como se não bastasse, 32 fuzis, 4 pistolas e 11 granadas e 45 pessoas foram detidas. E ontem, na audiência de custódia que foi realizada no Tribunal de Justiça por videoconferência, todas essas pessoas tiveram a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. 3 policiais militares ficaram feridos, com estilhaços, exatamente nas ações promovidas na favela Kelsons, que fica ali na Penha, exatamente para impedir a ação da Polícia Militar, e 9 ônibus e 2 caminhões foram incendiados. Nos chamou muita atenção uma imagem em que se procedia ali, um desses caminhões era de carga, e ali se procedia à imediata retirada dos produtos. É bom lembrar que, de forma recorrente, tem sido dito aqui a questão do roubo de carga, e uma das questões que chamou a atenção nas audiências públicas aqui realizadas é a rapidez com que essas mercadorias são retiradas dos veículos transportadores de carga e são direcionadas, seja para a linha de trem, na faixa que compreende entre Jacarezinho e Pedreira, exatamente no ramal de Belfor Roxo, e que, de uma forma imediata, cada pessoa que participa da retirada dessa mercadoria, já comprovadamente pela Polícia Civil, recebe em torno de R$50 pela sua participação. Esses 32 fuzis, eles representam um número maior do que os dados do ISP relativos ao mês de março, já que em todo o estado foram apreendidos 41 fuzis e na cidade do Rio de Janeiro foram apreendidos 28 fuzis no mês de março. Chamava a atenção que alguns daqueles fuzis ostentavam a inscrição C de Charlie e X de Chirac, o que levou uma autoridade da segurança pública de forma equivocada dizer que aqueles fuzis eram oriundos da cidade de Caxias. Efetivamente não era isso. Esses fuzis fazem parte de um estoque de reserva, denominado pelo tráfico como caixinha. E, na verdade, esses fuzis são emprestados àquela quadrilha para que possa fazer uma ação criminosa e, ao final, com êxito ou sem êxito, esses fuzis são devolvidos ao Comando Vermelho. Para nossa surpresa, os 9 ônibus e os 2 caminhões incendiados, eles estão no universo de 43 ônibus que foram incendiados em 2016 e 51 somente nos 4 primeiros meses de 2017. Isso quer dizer que haverá uma dificuldade de reposição de 6 meses e cada ônibus incendiado acarreta um prejuízo para 70 mil pessoas que fazem uso desse transporte público. E se esse veículo for um veículo articulado, a exemplo do que acontece com o BRT, haverá um prejuízo para 210 mil pessoas que fazem uso desse tipo de transporte público. Mas, como se não bastasse, seria muito bom lembrar que, a todo tempo, o secretário de Segurança fala da necessidade da participação do governo federal, e tem toda a razão o secretário Roberto Sá. O secretário de Segurança fala da necessidade da mudança da lei. O secretário de Segurança fala da questão das audiências de custódia, que muitas vezes não transformam essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas eu quero falar aqui
que, inobstante a todas essas ajudas e todos esses realinhamentos da lei que se fazem necessário, nós temos que discutir aqui qual é a estratégia da segurança pública para enfrentar esse momento. Dos 40 que foram presos em flagrante, apenas 4 tinham mandado de prisão. Hoje, a imprensa, de uma forma muito eficiente, nos mostra que, em janeiro, nas redes sociais, havia uma grande disputa entre o terceiro comando e o comando vermelho, sendo certo que o comando vermelho já dizia que a Cidade Alta seria retomada. O fato é que as áreas de inteligência, ao que tudo indica, não absorveram essas informações e não agiram de uma forma preventiva, muito embora o resultado da ação repressiva atotada pela Polícia Militar tenha sido extremamente exitoso, merece o nosso reconhecimento, merece o nosso aplauso. Eu mesmo tive a oportunidade de contactar o comandante do 16º Batalhão, o Batalhão ali de Olaria, não só o parabenizando pela sua intervenção, mas pedindo que mandasse para o meu gabinete, em resposta ao meu ofício, a relação dos policiais militares que participaram daquela ação, para que nós pudéssemos, de forma individual, parabenizar e elogiar aqueles policiais. Mas o fato é que foi dito pelo ministro da Justiça que o governo Temer estaria estendendo a sua mão amiga ao Estado do Rio de Janeiro. E ontem, na reunião, seja com o ministro da Justiça, que se procedeu no CICC, no Centro Integrado de Comando e Controle, com a presença do secretário Roberto Sá, com a presença do general Carlos Alberto, que responde hoje pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a mão amiga do governo federal foi somente de 100 homens da Força Nacional. E aí eu quero registrar aqui o meu desconforto, o meu incômodo e a minha contrariedade de entrar neste palácio, que é o Palácio da Democracia, e encontrar, em forma de escala e rodízio, 125 homens da Força Nacional. Melhor estariam esses 125 homens, por exemplo, fazendo a denominada Operação Asfixia, que acontece ali no triângulo que compreende o complexo da Pedreira, do Chapadão e da Pavuna, quando a presença da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional reduziu de forma drástica os roubos à carga. Naquele período, quando ali estavam, o índice que é de 30 roubos por semana, já que os dados que nós conhecemos bem, o deputado Carlos Osório, o deputado Valdec e eu, que nos mostram que há pouco mais de uma hora uma carga é roubada no Rio de Janeiro, esse índice que era de 30 roubos semanais passou para 6 roubos. Então, talvez, ao invés de estar aqui velando por nós, já que tantos se manifestam contrários a essa decisão, melhor seria que eles estivessem na defesa da cidade do Rio de Janeiro, lá no complexo, aqui no triângulo que integra o complexo da Pedreira, Chapadão e Pavuna, talvez evitando roubo à carga e outros tipos de crime. O secretário de Segurança disse de uma forma muito feliz que ele esperava que houvesse um investimento de 8 milhões. Eu só quero trazer à memória de todos nós um dado. Em 2010, quando se começou a retirada dos presos oriundo da retomada dos territórios pela implantação das UPPs, nós vivemos um momento de muita preocupação que culminou com a ação da instalação da UPP no Complexo do Alemão. Naquele momento, vários ônibus foram incendiados, como represália. 28 ônibus foram incendiados. E a resposta do governo federal foi de 800 homens para a cidade do Rio de Janeiro. Portanto,
participar apenas com 100 homens é muito pouco. Essa mão amiga é quase que... Me lembra um ditado que meu pai, seu Horácio, que está no céu, dizia, que a gente não precisa de inimigo quando a gente tem determinados amigos, né? Então, essa mão amiga, ela tem que ser estendida de uma maneira melhor, para que seja dado o devido socorro ao Estado do Rio de Janeiro. Quando o secretário Roberto Sá, eu já estou concluindo, senhora presidente, pede 8 milhões ao governo federal, o que pretende ele nada mais é do que restabelecer o RAS e dar capilaridade para a Polícia Militar atuar. Esse policial que conhece a sua cidade, esse policial que está integrado, e não com todo respeito aos integrantes da Força Nacional, que adoram vir para a cidade do Rio de Janeiro, não só pela beleza da nossa cidade, mas sim, né, pela gratificação exorbitante que eles ganham. Então, melhor seria receber esse apoio financeiro nos termos que disse o secretário Roberto Sá. Mas eu queria me permitir a pedir ao secretário Roberto Sá que, se o dinheiro chegar, os 8 milhões chegarem, por favor, não esqueça da Polícia Civil. Só é verdade aquilo que está nos autos, e para isso é preciso um trabalho investigativo. A Polícia Civil tem recorrido às comunidades, do toner ao papel, até mesmo ao papel higiênico. Recentemente, nós ouvimos as dificuldades que passa o programa Delegacia Legal. Então, investir na investigação é tão importante quanto investir na prevenção. Não será apenas com homens espalhados na cidade e com viaturas que nós vamos conseguir responder com eficiência a essa grave crise que passa a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhora presidente.